que eu estava vendo bastante gente estava comentando que o mercado de agosto foi bem difícil de trabalhar. Então, agora que vocês vão começar a entender um pouco mais, que vocês estão chegando no mercado, vocês vão começar a ter essa percepção mais cedo ou mais tarde, entendeu? Por exemplo, tem dias que estão melhores, tem dias que não estão melhores, tá? Ah, então, vamos lá. Então, deixa eu... Cadê aqui o negócio? Mas vai ter um dia bem bom para poder operar. Então, vamos lá. Vamos tirar umas dúvidas, assim, depois a gente vai... O que a gente tem, assim, ó, por exemplo... segunda-feira, todo mundo estava ciente que segunda-feira era feriado? Sim. Pessoal aí todos? Estados Unidos, né? É dia do trabalho. Dia do trabalho nos Estados Unidos. Isso. Lembra que eu falei na aula que vocês vão descobrir que tem bastante feriados por aí? Para lá fora, não é só aqui? Isso. E na outra semana também tinha feriado. Vocês descobriram que na outra semana também tinha feriado? Se não me engano. Não me lembro. Isso realmente não me lembro. Então, o que acontece? Por exemplo, olha só. Segunda-feira, dia 2, era feriado, tá? Então, o que a gente teve? A gente teve dia 2 e nós tivemos dia 6, na sexta-feira, pré-feriado, ou seja, dia 30, o mercado já estava totalmente parado, estranho. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Sim. Tá? Vamos para os gráficos aqui, só para vocês terem uma ideia, então. Né? Olha só. Só deixa eu pegar aqui o calendário ainda, porque eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Todo mundo está escutando aí? Michael, tranquilo ali? Deixa eu botar no chat aqui só para ver se não perder. Ok. Beleza? Fábio, beleza? Sim, tô ouvindo, Evandro. Boa noite. Beleza, boa noite. Aqui. Se você precisar, vocês vão me falando aí. Ele está sendo gravado e depois todo mundo vai. Bom, o André chegou um pouquinho antes, eu já comecei a bater o papo com ele, né? Tem o André, tem a esposa dele. E, enfim, pessoal, a ideia hoje é tirar a dúvida de vocês, que vocês estavam olhando no mercado, né? Eu acho que depois de 2 semanas, eu queria ouvir também de vocês um pouquinho. André, o que tu teve de dificuldade a mais aí, nessas 2 semanas? Ansiedade. Ansiedade? Querer entrar nas trades. A gente estava falando da Nicole, a questão da dificuldade, a gente conseguir esperar, verificar, esperar o segundo candle para poder entrar, para verificar a tendência. Mas foi isso. Agora, no primeiro mês, que nem, por exemplo, agora, passou 2 semanas, se vocês querem entrar um pouquinho antes, entra, mas depois volta para conferir se valeu a pena ou não. Eu tenho quase percepção que não vai valer a pena, entendeu? Sim, sim. Só um pouquinho. Essa foi a questão, principalmente a questão de não esperar o take profits também, foi a dificuldade bem grande, para mim, pelo menos. A Nicole foi mais contida. Teve um dia que eu fiquei todo examinar aquele outro dia, estava ruim. Não. Beleza, deixa eu falar outra coisa para vocês, então. Então, eu queria começar a lembrar que, então, tem feriados, tá? Por exemplo, então, esse mês aqui a gente tem feriados, olha só, eu vou anotar aqui. Tá? Então, a gente teve feriados no dia 2, né? A gente vai ter um feriado só nosso aqui no dia 20, então tem que ver se vocês vão querer operar ou não, né? E eu não me lembro se tem outros feriados aqui no meio do caminho, tá? Então, o dia 2, por exemplo, foi um dia muito parado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui foi o dia 2, ó. Vou colocar com o euro-dólar para começar, tá? Olha só. Isso aqui é a seção asiática, até aqui. Aqui é uma seção de Londres, pequena. E feriado americano não movimentou nada, olha só. Tá? Então, ele movimentou o quê? Ele movimentou míseros 20 e poucos pips na seção asiática. E pelo fato dele vir assim, olha só, a gente consegue ver o quê? Consegue ver que é feriado. Na sexta-feira, isso aqui é uma tuitada, tá? Sexta-feira, tuitada do nosso presidente lá, né? Então, o mercado também, ele vinha o quê? Ele vinha bem parado, ó. Uma sessão, olha a outra sessão, ó. Ele veio totalmente parado e aí ele estava movimentando 15, 17 pips, olha só. Ele ficou várias horas, quase 6 horas, movimentando 17 pips. E aí, quando você pega sexta-feira de tarde, que não tem mais nada praticamente, né? Olha só, lá no finalzinho da tarde, aí vem a notícia lá deles e movimenta.
Então, o que acontece? Isso aqui já era isso aqui é meio que sexta-feira morreu, em termos de movimento, né? Isso aqui, se vocês estão operando e começa do nada, praticamente vocês vão estar fora, porque é sexta-feira, né? Entendeu? E aí, segunda-feira começou o dia exatamente igual ao que terminou sexta, por quê? Porque a gente tinha feriado, tá? Então, essa percepção é importante para vocês. Olha depois na terça-feira aqui que já começou, ó, tá vendo? Já abriu, já movimentou, aqui foi por questão do mercado e deu uma movimentada, tá vendo? Então, o mercado já volta, hoje de novo, ó, euro-dólar, seção da Ásia, Europa e aqui seção americana. Não foi tão forte? Não foi. Não foi tão bom? Não foi, mas já movimentou. Se é forte ou não é, paciência, né? E se a gente colocar no gráfico diário, aqui a gente consegue ver o porquê que ele veio fazendo isso. Olha só. Olha só. Aqui é a sexta-feira que caiu louca, né? O primeiro dia de domingo, segunda, né? E aí ontem e hoje, ó. Então, se você for ver em termos de gráfico, na sexta-feira ele tinha movimentado só isso aqui o dia inteiro. Aí, no final do dia, ele movimentou isso aqui. E aí, olha só, feriado, né? E aí, terça, os 2 dias, segunda e terça, né? E aí, aqui já movimentou melhor, ó, que é hoje. Aqui tá no dia anterior, porque já tem a virada do mês. E ontem, né? Que é quarta e terça, né? Segunda-feira, ó, feriado. Consegue ver isso? Então, isso aí é o M15, isso? esse é o diário. Diário, caramba. O diário é só para vocês entenderem aí, que a gente consegue ver dentro do diário. O M15 é que eu estava até agora. Tá? Beleza? Então, vamos lá. O que eu queria fazer com vocês? Eu queria seguir um roteiro para fazer um reforço, primeiro para vocês, de análise. Eu queria fazer um reforço de um ponto de entrada, aonde que vocês podem tomar decisão para comprar. Tá? E aí, depois eu queria tirar a dúvida de vocês. Aí vocês vão pedindo, pode ser? Pode ser. Beleza. O que a gente tem aqui agora? Ó? Eu vou pegar um euro-dólar, tá? O euro-dólar, então o que ele fez? Da sexta-feira foi tuitada, segunda-feira foi um movimento fraco, né? Então o que ele tinha aqui? Vamos pegar daqui para frente, ó, que é o que a gente quer ver, tá? A diferença é que o curso do mercado estava parado e agora o mercado está andando. Então, de cara, eu estou em M15, eu vou traçar primeiro M15, tá? Vocês conseguem ver um ponto de suporte aqui no tracei? Sim. Sim? Beleza. Então, o que ele fez hoje durante o dia? Ele pegou e subiu. Até aí tudo certo. Tá? Aí, tem dias que ele cai e ele sobe, então hoje ele podia ter subido, ele podia ter caído. Não, ele pegou e subiu. Então, se ele voltar a cair, aqui é um ponto de suporte. Mas, depois, conseguem ver outro ponto de suporte aqui? Aqui embaixo. Menor ali, né? Isso, eu vou dar um zoom aqui que vai ficando melhor. Dá para traçar um outro suporte um pouquinho mais afinado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Um morro? Tá? Isso. Então, o que a gente pode ver? Se ele voltar a cair, tinha outro menor aqui. Se ele voltar a cair, aqui, agora, olha só. Aqui é um ponto de suporte. Na verdade, aqui é tudo um ponto só, né? Ele pode bater um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ele continuar subindo, tá tudo certo. Correto? Olha só. Fundos, topos. Fundos, topos. Fundo, topos. Fundos, topos. Fundos, topos. Um fundinho aqui, topo foi aqui. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Conseguem ligar isso aqui, ó. Se a gente for ligando os fundos, ó, é só ascendente. Tá vendo? Fundo mais alto, topo mais alto, né? Isso. O topo ainda ele dá umas paradas de vez em quando, tá vendo? Ó, o topo ele dá uma testada ainda. Mas os fundos, então, ou seja, quando a gente não tem fundo mais baixo, quer dizer que ele não vai cair. Entendeu? Então, por enquanto, a gente tem que olhar para onde? Para alta. Beleza? Ah, Evandro, mas eu vou comprar ou vou vender? Espera, vamos fazer a análise no gráfico diário, né? Precisa traçar o diário. Ó, aqui é um fundo gráfico diário, consegue ver? Vou estender para frente, ó. Por quê? Porque se ele subir, ele deve bater aqui. Mas eu também tenho aqui um fundo aqui, correto? Olha lá. Disse que ela parar de mexer nele.
E aqui é outro topo, concorda? Então, no gráfico diário, se amanhã ele abrir, que é hoje lá, né? Ele abrir e ele subir mais um dia que nem hoje, ó, ele vai bater aqui nessa resistência. Então, ele pode subir o quê? Mais uns 40 pips. Tá? Isso é em gráfico diário. Se eu colocar no H4, o que eu vou ter? Ó, eu vou ver se eu tenho movimentos no meio do caminho. Tá? H4, concordam que aqui é um ponto de suporte? Ó, aqui. Aqui é um ponto de suporte que vai virar resistência. Ó. Concordam? Sim. Aqui embaixo tem um outro ponto, mas está longe, né? E por enquanto, e aqui a gente tem outro, ó, que é uma resistência, aqui é uma resistência, ó, tá vendo? E aqui pode ser um suporte, ó. Consegue enxergar isso? Uhum. Beleza. Então, se ele subir, o que ele pode fazer? Ele vai subir até aqui, mas aqui é uma laje, ó. Aqui é duro, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tô no gráfico de H4. Então, aqui ele pode ficar várias 4 horas. Olha aqui quanto ele ficou, ó. 4 horas, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, tá vendo? Ó, isso aqui tudo é feriado, ó. Tá vendo? Aí, do nada, depois ele disparou. Tá, então, o que acontece? Esses candles aqui agora estão comprador? Estão comprador? Estão comprador? O que vocês acham? Quem está com o microfone aberto aí? Então, tá comprador, pessoal, aqui? Sim. Sim, tá comprador, Evandro. Isso. Então, a tendência, a gente pode dizer que ele vai continuar subindo ou ele deve cair? A tendência é que ele continue subindo, mas ele vai bater na... Pelo menos na H4, né? Isso. Isso. Então, se eu colocar no M15, para mim enxergar queda, a primeira coisa que eu tenho que enxergar queda é isso aqui, ó. Vamos para trás, ó. Eu teria que enxergar um topo e um topo, tá vendo? Isso seria a primeira coisa que eu tenho que enxergar. E aqui, eu não tenho, ó, topo e topo ainda. Eu tenho topo, 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 tudo para alta. Então, por enquanto, o que eu tenho que pensar é que eu posso fazer compras. E aí, aonde? No rompimento. Então, se vier um candle azul aqui forte, assim, ó. Tá vendo? Um candle azul. E ele faz um rompimento, eu tenho que estar comprado. Tenho não. Se tu estiver na frente do computador e tu estiver operando, né? Entendeu? Se ele romper com um candle que nem esse aqui, ó. Concordo que aqui foi um rompimento? Deixa eu colocar aqui, ó. Concorda que foi um rompimento esse aqui? Ó, tem uma resistência, ele rompeu. O fato dele ter uma sombra grande, a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Tá vendo? Porque ele tem uma sombra grande aqui e pode ser que entre vendedor. O que aconteceu depois? Ficou um pequenininho e aí entrou outro comprador. Aí nesse outro comprador, se for o caso, compra. Tá? Paciência. Né? Mas ele não tem nenhum elemento para venda. Tá? E aí ele foi lá, ó. Ficou sambando, 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 sambando. É um saco, porque ele ficou... Quer ver, ó? Ele ficou aqui meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Para agora ele querer começar a andar. Ele ficou o dia... 10 horas, nós estamos agora às 8, desde as 8 da manhã. Tá vendo? Ele ficou o dia inteiro aí. Essa vai não vai. Por quê? Porque ele tinha subido muito. Entendeu? Aí, o que acontece? Ele está descansando um pouco. Mas não tem nada em pensar em venda ainda, tá bom, pessoal? Tranquilo até aí? Ok. Sim. Deixa eu botar um outro ativo aqui, ó. Quero fazer uma análise no... Então, qual que é eu não tracei no M15 aqui, ó. No M15 eu tenho aqui, ó, ponto de resistência e suporte, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui e eu tenho aqui, ó. Exatamente onde ele tá agora, tá vendo? Então, por que ele tá... Por que ele parou aqui, ó, nessa região aqui? Porque ele tem uma região que era uma resistência aqui, tá vendo? Então ele chegou. Então se eu tiver agora... É capaz de acontecer agora 1 da manhã, porque a pessoa não tá na frente do computador, né?
Ó, se ele fizer esse rompimento aqui, a chance dele continuar a subir é muito grande. Tá? Se ele voltar essa volta aqui, para depois começar a subir, tá tudo certo, tá, gente? E aí a gente vai tentar entrar nessa região aqui. Tá? Eu ainda acho que é capaz de ele subir direto, tá? Eu ainda acho que ele pode subir direto. Tá? Deixa eu colocar num outro ativo aqui. Eu vou colocar no Audi NZD. Tá? Aqui, ó, Audi NZD. Por quê? Porque é o ativo da noite. É o ativo que seria de agora, da noite, né? Então a gente... Deixa eu tentar ver aqui. Vamos lá. Todo mundo consegue ver aqui um topo? Aqui outro topo? Tem? Consegue ver claro, né? Consegue ver aqui fundo? Aqui outro fundo? Aqui um topo? Aqui fundo? Sim. Isso. Então vamos lá. Se ele subir, ele deve subir até aqui. Já estou no M15 direto, tá? Se ele subir, ele deve vir até aqui, ó. Concorda? Olha só. Esse aqui ele bateu um dia, tá vendo? Ó, e aqui ele bateu outro dia, tá vendo? Então são 2 dias que ele bateu, Se ele subir aqui de novo, vai ser mais um dia. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que, olha só, ele tinha um fundo, ele deu uma subida alta, cansou e voltou. Ele deu uma subida não tão alta, cansou. E aqui ele já cansou antes, tá vendo? Mas aí ele voltou e agora, se ele chegar até aqui, ele vai chegar o quê? Com fundos e fundos e fundos mais altos. Então, se ele chegar nessa região aqui, ele tem a chance, com um candle bonito, de subir ainda mais. Faz sentido isso para vocês? Sim. Ótimo. Primeiro ponto, o que eu vejo aqui? Eu vejo que aqui é um fundo, eu vejo que aqui é outro fundo, e eu vejo que aqui é outro fundo. Todo mundo concorda? Sim. Se vocês olharem nesses fundos aqui, quando ele chegou, tá vendo os candles que ele faz, ó? Ele estava bem vermelhão, opa, ele já não fez mais os candles tão vermelho. Aqui também, ó, ele estava vermelhão, ele já não fez mais os candles vermelho, tá vendo? Direto, vermelho. Isso aí. Então, se vocês analisarem candle a candle, então qual que é a expectativa agora como eu tenho fundo, se ele chegar aqui em cima, nessa linha aqui, e ele romper aqui, ó. Você vai mandar um áudio agora? Se ele fizer isso aqui é um ponto de compra, nessa região. E aí o objetivo lá em cima e a expectativa é que ele vá até mais. Beleza. Faz sentido? Faz, mas eu acho que ele é mais certo que ele bata naquela resistência em cima, né? Aqui? Isso. Isso aí, entendeu? Mas aí eu ponho meu ponto de venda aí, ou eu espero ver como é que se comporta o candle? Não, então, eu só não coloco depois, tá? Porque depois é uma barreira a mais. Então, tu coloca normalmente um pouquinho antes aqui. Uhum. Isso. Ou se tu quiser colocar depois o teu ganho aqui, Evandro, eu quero ganhar mais. Quando ele chegar aqui, ó, nessa região aqui, no mínimo tu traz teu stop pro 0 a 0 daí. Sim. Isso, que daí tu tá fazendo um gerenciamento. Sim. Isso não tem problema. Então, basicamente é isso que eu preciso que vocês lembrem, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, eu preciso que vocês lembrem do mapeamento, tá? Diário, H4 e 25, que é a linha aqui, né? Linha grossa, menor. Tá? Basicamente isso. Depois, eu preciso que vocês cuidem o quê? Com lembretes, tá? Seu Drago! Opa. Como isso aí é responsabilidade, né? Mas eu não estava assistindo enquanto... Pronto. Aí, o que a gente consegue fazer aqui, ó? Lembretes. Que é importante para vocês, ó. Tenha sempre 3 elementos para vocês, tá? Tenha sempre 3 elementos para entrar na operação. Eu acho que vocês ainda ficaram focados depois do curso em querer operar, em comprar, em vender e ver candle, e aí de repente vocês esquecem isso, tá? Tenha sempre 3 elementos na operação. Primeiro, qual que é a tendência? Que é o que eu fiz agora. Traça topo fundo, topo fundo, topo fundo. Tá? Se tiver fundos e fundos mais alto, subida.
tu vai fazer só compra. Se tiver um topo lá e um topo mais baixo, tu vai procurar fazer só venda. Se tiver um fundo e outro fundo igual, eu abro o olho e espero um pouquinho, tá? Porque significa que ele subiu e ele voltou no mesmo tamanho, tá? Não gosto muito disso. Então, muito cuidado, tá? Então, define a tendência. Aí, tu definindo a tendência, tu vai ver se você vai pegar um rompimento ou se vai pegar um pullback. Subiu, voltou, subiu, eu tenho um fundo e eu tenho outro fundo. Eu vou operar aqui, nesse rompimento, ou seja, é o que eu estava fazendo para vocês aqui agora. Agora aqui, ó, que eu tenho exatamente isso, ó, eu tenho fundo, eu tenho fundo, eu tenho fundo. Então eu sei que eu vou comprar. Quando que eu vou comprar? Nessa região aqui. Então eu sei que eu vou operar um rompimento. Aí, Evandro, eu cheguei no gráfico e o gráfico já estava lá em cima. Espera ele voltar, que aí é a paciência, né, para tentar um pullback, tá? Ah, Evandro, eu já quero comprar agora, posso comprar? Bom, tu pode comprar. Por quê? Porque se é para errar, vamos errar com os elementos, ó, fundos, fundos e fundos, e eu tenho um candle forte, tá vendo? Então, aqui poderia ser uma ponto de compra. Por quê? Porque eu estou, pelo menos, comprando a favor, tá? Só que daí, ele não rompeu, então a expectativa é, bom, eu tenho um pullback, então eu quero a favor do movimento, mas eu não vou esperar aqui em cima a compra, eu vou entrar agora. Beleza, pode ter entrado e comprado agora também. Tá? É a mesma coisa que a venda aqui, ó. A venda a gente tinha topo, topo, ó, topo, fundo, topo, fundo. Aí quando ele voltou aqui, que ele parou, ele fez um candle forte. Então eu não preciso esperar o rompimento aqui embaixo. Eu poderia entrar no primeiro candle forte. Tá? Então, voltando só para o lembrete ali, para vocês não passarem. Rompimento, veja se você vai fazer rompimento e espere sempre um candle forte, tá? Porque o candle forte, ele vai falar para a gente se a gente tem ou vendedor, né? A gente tem ou vendedor ou comprador, tá? Isso é importante. E depois, faça o gerenciamento. E daí agora, eu vou terminar os lembretes, a gente vai mais para a gráfica. O que é o gerenciamento? Cara, sempre é ganho, perda 1 para 1. Não sei se vocês estão fazendo isso, mas tem que fazer. Traça o ganho e o loss, que é o que o Fábio pediu, acho, né? Onde que eu colocaria. E coloca um break-even, tá? Protege a operação. Isso vai ser fundamental para vocês, tá? Por exemplo, digamos que eu fosse comprar agora aqui. Pô, comprei agora, ó, exatamente agora, tá? O que eu posso fazer? Eu posso medir o meu stop aqui embaixo, ó. Concordo que o stop fica nessa região vermelha? Tá? E o meu ganho vai ter que ser igual. Vai ter que ser por aqui. Tá? Só que quando ele andar... Quando ele andar... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do MetaTrader, ó, na função. Aqui. Comprou, colocou o stop aqui, e coloca o ganho para cima. Ó. Então eu vou ter um stop de 11 pips e eu vou ter um ganho de 11 pips, ok? Então quando ele chegar aqui, ele começou a subir, 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 chegou perto aqui, ó, automaticamente o robô coloca no zero, tá? Se depois você quiser dar uma esticadinha um pouquinho mais do ganho, você coloca, tá? Mas não sempre 1 para 1, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre. Sim, beleza. Tá? Querem que eu veja algum ativo para vocês? Para analisar, que vocês estejam aí na tela? Júnior, Michael, Lívia, Luciana. Eu vou analisar aqui já, antes de vocês me pedirem, esse NZD dólar, porque é um ativo de agora à noite. Tá? Então, de cara, só colocando em M15 aqui, ó, só colocando em M15, consegue ver que ele tem uma resistência? Olha só, ele subiu, ficou. Ele subiu, ficou. Ele subiu, ficou. Ele subiu, ele ficou. Consegue ver que tem uma boa resistência aqui? Sim.
Tá? Então, isso a gente não pode ignorar. É uma informação que a gente tem agora. Então, a gente tem uma resistência M15. Tem um suporte aqui também, concorda? Olha só. Se a gente for buscar esse suporte, na verdade, esse suporte aqui, ele veio lá de trás, ó. Era uma resistência que virou suporte, né? E aqui a gente tem uma outra região de suporte, ó. Concordam? Tendência. Oi, Evandro, só uma perguntinha bem besta mesmo. Como é que tu faz para copiar e colar a linha? Quando ele está marcado aqui, que tem essa bolinha aqui, só deixa em cima aqui, ó. Quando aparecer esse quadradinho, tu clica no Ctrl e aí ele duplica. Ah, beleza, obrigado. Tá? Outra coisa que eu não sabia, aprendi recentemente. Quando eu tô com o gráfico voltando para trás, se eu vier aqui no canto em cima, ó, que tem essa flechinha aqui, se eu clicar aqui, ele desloca o gráfico lá para frente. Ele volta também. Aprendi recentemente. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, identificar a tendência. Então, tendência de alta e de queda. Topo, fundo, 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 topo. Olha os últimos aqui, ó. Alto, certo? Até se pegar mais lá embaixo. Então, a gente tem o quê? Topos iguais, ó. Mas os fundos continuam para alta. O que a gente precisaria fazer aqui? Eu esperaria esse rompimento, ó. Quando rompesse aqui, quando ele rompesse aqui, é compra. Então, agora na noite pode dar compra. Mas eu vou fazer tudo, eu vou traçar tudo. Por quê? Porque eu vou traçar no H4 no diário. Pode ser que isso aqui seja um diário, seja bem ruim. Né? Então, eu vou lá no diário. Olha só. Deixa eu achar, ó. Bah, não tem nada, isso aqui caiu um monte, né? Olha, caiu o mês inteiro. Tá vendo? Olha só como é que estão vocês querendo aqui no gráfico diário. Tá para compra ou não? Tá pra venda. Compra ou venda? Venda. Eu tô vendo compra, ó. Nos últimos 3 dias, sim. Ó. Olha esse candle, olha esse candle. O que ele tá mostrando? Empurrou para cima. Isso. Esse aqui é agora, ó. É os últimos minutos que ele recém abriu. Ó, isso aqui deixa eu botar em M15, ó. Aquele vermelho que vocês veem lá é isso aqui, ó. É só o dia de hoje, tá vendo aqui, ó? Sim. É só isso. Porque ele abriu aqui e ele tá aqui, ó. Tá? Então ele tá corrente. Então o que a gente tem no gráfico diário? Ó, eu tinha... Se caísse, tinha um fundo aqui, ó. Deixa eu esticar lá pra frente. Ó. E aí, onde vocês enxergam mais algum fundo aqui? Tem lá embaixo, né? O último que ele fez agora. Tem esse aqui. Vocês enxergam mais alguma coisa no meio do caminho? Não. Não, né? Beleza. Em H4 deve ter. Tá? Então vamos para H4. Olha H4 aí. Achamos algum ponto de parada em H4? Não. Também não. Eu enxerguei. De parada? É um suporte de queda? resistência. Tem logo ali embaixo ali. Isso aqui, ó. Ah, Aqui, sim. ó. Aqui é um ponto de suporte. Aqui é uma resistência, concordo? Aqui, ó, também não. Ó. Aqui. Uhum. Né? Esse aqui, o certo era trazer até aqui. E depois puxar lá para frente, teria que dar uma ajustada, ó. E aqui ele está num ponto, só que eu teria que traçar isso aqui, ó. Tá? Aqui até tem outro ponto no meio do caminho, concordam? Esse aqui, ó. É um fundo, né? Então, para alta ele tem isso. E para queda, ele tem esse ponto aqui, ó. Agora vamos lá no M15, que a gente começou tudo. Isso. Olha o M15. Evandro, a tua tomada de decisão é sempre tu vai traçar as linhas no M15, no H4 e no D1, mas o teu ponto de decisão é sempre no cenário do M15. M15, porque o M15 é que começa antes. Isso aí. Se tu tiver que esperar um candle vermelho de H4, aqui, ó, por exemplo, vai ser 4 horas caindo. Você perde muita oportunidade, né? Isso. E no M15 ele vai cair, voltar, cair, voltar e cair, e aí tu vai pegar uma delas.
tá? Aham. E aí tu vai conseguir pegar alguma delas, né? Isso aí. Porque se a gente fosse pegar 4 horas, seria isso aqui, ó. Se a gente fosse esperar 4 horas, ó, 1, 2, 3, 4. Seria esse aqui, seria um candle de 4 horas, ó. Tá vendo? A gente perdeu o rompimento, né? Teria que entrar aqui, ó, a partir daqui. Não tô dizendo que não dá, tá? Dá para operar, é possível, mas é outra forma de... É o cara que vai comprar hoje e deixar 4, 5 dias a ordem aberta. Sim. É diferente. Então, o que eu faria agora aqui? Eu esperaria um rompimento. Simples assim. Se ele vier aqui, ó, e romper, tá tudo certo. Se ele romper abaixo, ó, se ele vier aqui e romper esse fundo, eu não vendo. Por quê? Porque tem topo e topo igual, ó. Tá vendo? Eu espero ele cair. Quando ele voltar aqui e começar a sair de novo, ou seja, eu tenho outro topo para baixo, aí eu começo a olhar para venda. Tá? Então agora o que seria melhor aqui, de repente agora de noite, quando movimentar, seria para uma compra. Tá? Porque o que acontece? Eu entendo vocês. Se vocês estiverem em casa agora de noite e começa a vir esse candle aqui, ó, cara, vai cair, vou vender. É isso, né? Entendeu? Então, vocês têm que analisar o contexto. Ah, ele tem 2 topos igual? Tem. O bom era ter um topo lá em cima e um topo aqui, ó. Não tem. Então, espera, por enquanto, para alta. Por que isso, pessoal? Porque tu te protege, tá? Olha só. Opa. Ó. Alta. Queda. Vou fazer mais recente, ó. Alta. Queda. Alta. Queda. Alta, ó. Se a gente for pegar todos aqui, ó, azul, 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 todos estão maiores. Então, a chance dele chegar aqui e andar mais é muito melhor. Tá? Só que para ele andar mais, a gente precisa do candle, precisa do rompimento, precisa de um candlezão lá. Tranquilo? Eles estão todos muito parecidos. Oi? Só uma pergunta. Ali nas 23h45, aquele fundinho ali, a linha M15, praticamente é desprezível, né? Só deixa eu pegar 23, aqui. Esse fundinho aí é desprezível. Isso, porque o que acontece? Olha só. É 2 candle aqui, bem na virada, sabe? Entendeu? Certo. Então, se tu for ver, não tem muito... Até porque se a gente for puxar aqui, daqui aqui vai dar 4, 5 pips, sabe? Tá. Então, se ele der em 15 minutos, ele pode dar isso, ó. Tá vendo um candle aqui, ó, de 15 minutos, ó. Em 15 minutos ele pode fazer 8 pips. Então, se ele pegar aqui 15 minutos, ele pode vir aqui para cima e para baixo e já rompe, sabe? Então, aqui é o pior, no final do dia, assim, é a pior regiãozinha, sabe? E como tu tem aqui embaixo, cara, é só dar um candle para baixo para depois ele subir, tá tudo certo. Tá ok. Tá? Se ele vier para baixo aqui, ó, e aqui pode ter um pullback, tá? Uma região de entrada depois. Tá? Certo. Eu acho que aqui ainda é melhor, tá? Ok. Um VGB PJPY. É que todos os que tem da Europa, do dólar em repararam. Olha só, deixa eu fazer um outro reparo aqui para vocês. Tá vendo que isso aqui subiu? Se vocês fixarem no olho aonde ele começou aqui, ó, fundo e fundo, tá vendo? Ó, o início de todo o movimento foi fundo e fundo. Concorda? Então, para começar o movimento de queda, tem que ter o quê? Topo e topo. E ele não tem. Tá? Então, aonde que dava para enxergar possíveis entradas? Fundo em fundo, olha só. Rompimento aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, fundo em fundo, rompimento. Tá vendo? Ah, passou, ó, tem outro fundo aqui, ó. Tá vendo? Candle forte, ó. Esse aqui ainda tinha dúvida, ó. Rompimento. Foi, tem outro resistência aqui, ó. Candle forte, ó. Fundo, fundo, rompimento. Ah, Evandro, não peguei. Aqui, ó. Aqui já tá meio tarde, ó. Ó, foi, voltou 2 candles, começou a subir, ó. Rompimento. Tá vendo? Ó, fez um fundo aqui, aqui. Rompimento de novo, tá vendo? Então, quando ele... Claro, digamos que aqui, ó, até esse tamanho aqui, mais ou menos, a gente estava imaginando que ele fosse. O que não fosse imaginar é que ele fosse continuar forte, forte, forte como ele foi, porque às vezes a gente desconfia, né? Mas, por enquanto, cara, não tem topo e topo para dizer que ele vai cair. Por enquanto, dá para dizer que esse é Libra Yen. Cara, olha aí, ó.
Se ele fizer esse rompimento, estou no gráfico diário agora, ó, tá vendo? Ó, se ele fizer esse rompimento no gráfico diário, cara, ele só tem lá em cima, ó. E ele tem um fundo e tem outro fundo, ó, um pouquinho alto. Então ele está iniciando aqui, ó, gráfico diário, fundo e fundo. Esse candle aqui, extremamente comprador. Se ele passar essa linha azul amanhã, e ele fechar bem bonito aqui, ó, azul, cara, eu acho que ele tem espaço para andar mais uns 4, 5 dias para alto. Faz sentido? Ele caiu o mês inteiro já, ó. Um mês, ó, o mês passado, ó, 2 meses atrás caiu também, ó. Vamos lá. Qual que é essa moeda? Essa é Libra e Yen, GBP JPY. A Libra estava numa baixa fazia tempo já, né? Sim, estava baixa. Aí aonde que ele terminou? Olha só. Claro, aqui é o gráfico diário, ó. Aonde tudo começou, pessoal. Tá vendo que ele tinha um topo e ele fez outro topo? E aí depois ele fez esse fundo aqui, ó. Então aqui, ó, ele fez um topo e um topo mais baixo. Então aqui começou tudo. Um topo, mas ele não fez um fundo, ó. Nós tinha um fundo, tinha outro fundo e o fundo estava alto. Então o topo já estava indicando, mas o fundo não estava baixo. Aí ele fez um outro topo igual, ó. E quando ele quebrou o fundo, ó, quando ele fez o primeiro fundo para baixo aqui, pô, aí ele deu uma teimada e aí ele veio embora. Aí ele fez um, então é esse o indicativo que vocês precisam fixar, tá? E qual é o indicativo de alta? Ele fez aqui, ó, fundo e fez um fundinho mais alto, tá vendo? Então ele começou a indicar, opa, daqui eu não passo, daqui eu paro. Só que para mim subir mais, eu preciso fazer um rompimento ainda, né? Para mim andar mais, eu preciso fazer um rompimento. Então, isso, se vocês conseguirem fixar isso, fica mais fácil, tá? Ele vai subir até a resistência essa dos dois que é no vermelho ou até aquela outra ali? Fala 2 vermelho aqui. Aqui é esse aqui. Isso. Aqui é um ponto de parada forte no gráfico diário, né? Mas aqui no meio, você estava falando? Isso, esse aí. Aí deve ter H4, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Diário. Diário onde ele está agora aqui, né? Isso. E deixa eu colocar um H4 aqui para ver. Aí, ó, falei que ia encontrar H4, tá vendo, ó? Aquela parada lá, H4, ó. Então a gente tem um ponto de parada aqui, H4. Ele rompendo esse aí, possivelmente ele sobe bem daí. Isso, ele tem esse H4 e esse aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Tá vendo? Esse é um mercado bem claro, né? Ele bem ativo, ele não tá lateralizado, né? Ele tá subindo, descendo, subindo. Esse momento, sim. Então, o que a gente tem em H4, né? Se a gente for olhar os candles, a gente tem todos os candles comprador ainda, né? Meu Deus do céu. Então, o que a gente precisaria? Mas se tu for olhar, pô, já subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Vai dar uma volta. Às vezes a gente pensa isso, né? Só que daí deixa o M15 mostrar. Entendeu? Vai lá no M15. Ó. O M15 tem que mostrar. Então, o que mostrar? Tem que fazer um topo, né? Tem que fazer isso aqui, né? Se ele quiser fazer uma volta, né? Mesmo que depois vá subir mais. Então, deixa o M15 mostrar. Enquanto o M15 não mostrar, é alta. Ó, tem investimento aqui. Rompeu. Dá para levar em conta o rompimento ou não? Ou já tá no teto? Não, olha só. Ele tá batendo num gráfico diário e os candles que estão tudo fraco. Tá vendo? Isso, estão todos fracos. Então, o que precisaria, ó? Esse candle aqui, ele rompeu, mas ele rompeu com sombra, ó. E depois não veio mais nenhum candle forte, tá vendo? Então ele deve ficar sambando aí, deve, como esse aqui é um Libra Yen, ele deve ser agora de noite. Talvez ele movimenta, deixa eu botar um curtinho aqui, colocar um outro aqui, e colocar aqui, ó. Aqui pode ser um ponto de suporte, ó. Então ele pode dar uma sambadinha, deixa eu encurtar o gráfico, ó. Se ele vier aqui, ele fizer isso aqui, ó. Ele cair. Se ele bater e der um candle bonito para cima, já dá pra pegar o pullback, né? Já dá pra pegar uma próxima. Isso aí, isso. Ele pode fazer tanto um fundo aqui, quanto um fundo aqui, ó, que ainda tá para alta. Se tu for ver fundos, ó, ele ainda tá para alta, tá vendo? Sim. Isso. Então é isso aí. Define tendência. Se vocês só não sai vendendo, tá? Principalmente isso, tá? Só não sai vendendo, porque olha só, fundos e fundos. Cara, é alta. Aqui ele fez um topo, ó. Ele podia ter vindo aqui, ter feito aqui, ó. Ele podia ter começado a parar e cair. Ele não fez. Ele diz, ó, eu vou subir. Eu vou subir e opa, agora já não sei se eu vou subir. Mas se ele romper, nós vamos embora. Senão, não.
Dificuldades, pessoal. Quais dificuldades que vocês estão tendo mais? Eu acho que é mais analisar esse macro, porque a gente fica, eu pelo menos simulando ali, a gente fica no micro, a gente quer pegar todas as oportunidades, mesmo que sejam baixas ali, trabalhar e a gente olha, eu olho mais para o micro do que para o macro cenário. Se tu olhar aqui, por exemplo, esse candle e der um candle vermelho, de repente você sai vendendo. Entendeu? E aí talvez Sim. a hora da paciência. Tá? E aí é a hora da paciência, tá? Por quê? Porque dá vontade, então tem que esperar um pouquinho mais, né? Pô, vou ter que esperar mais meia hora. Sim, vou ter que esperar mais meia hora. Aí fica andando por outro, tá? Ó, euro dólar, dólar franco suíço. Deixa eu ver aqui o dólar franco suíço. Olha só. Dólar franco suíço. Cara, suportão imenso aqui, né? Ó, rompeu. Então fez topo. Deixa eu marcar aqui, ó. Fez topo, rompeu, fez topo, só que aqui ele não rompeu, tá vendo? Ele segurou. Então, o que pode acontecer agora aqui? Pode ele fazer um candle aqui, ó, e vir e romper. Isso no M15. Ou ele pode começar a vir aqui e fazer um candle positivo, ó. Fazer o primeiro movimento. Então, teria que... Não é só por causa de um candle que vai comprar, entendeu? Porque a tendência tá para queda, ó. Não adianta, ó. Topo, topo, topo. Ó. Só que ele tem uma paradinha aqui. Então, teria que esperar o candle vermelho para vender ou esperar o início do movimento para alta. E questão de lote, pessoal? Como é que vocês estão com questão de lote? Pois é, eu acho que é quando tu tem a confiança de que tu tá na estratégia certa, tu bota um lote maior, senão... Isso. O que eu vou colocar para vocês, tá? Até porque eu tô acompanhando as pessoas que fizeram curso ainda antes de vocês, que vocês são... É recente, né? Até se vocês tiverem algumas pessoas que queiram fazer, dia 14 e 15 agora, tá? Não no final de semana ou outro, vai ter uma turma bem boa. Usa sempre o mesmo lote, tá? Ou 0,10, mas usa do início ao final do mês, tá? Ou 0,05, ou 0,50, ou 0,30. E lembra que eu falei para vocês que o negócio é buscar pips? Sim. Como é que vocês estão com os pips aí? Estão anotando os pips? É que tem que anotar, ele não dá um relatório, né? Isso, você tem que anotar. Agora, se você usar um 0,10, 0,10, sabe que 10 dólares é 10 pips, né? Praticamente. Fez 20 dólares, é 20 pips, né? Sim. Isso, né? Então, depende de você daí. Vocês vão De repente marcando os é pips. melhor usar o 0,10 nesse primeiro momento para... Para facilitar, ou 1.0, entendeu? Sim. Por quê? Porque daí vocês vão começar a anotar assim, cada trade que vocês fazem, em média quantos pips, vocês sabem? Hoje? Oi? A máxima foi 7 um dia. A máxima? É. Olha só, vamos pegar esse dólar franco suíço, tá? Olha a movimentação do dia. Ele movimentou 82 pips. Tá? E aí se você tivesse feito um trade máximo, você tinha feito isso aqui, ó. Vendeu. E você veio aqui e ganhou 7 pips, ó. É isso aqui. Você vendeu aqui e ganhou 7, ó. Tá vendo? Vamos para o outro ativo. Vamos para um dólar ien. Tá? Vamos para um dólar ien. 7 pips também. Ó, vamos pegar aqui, daqui até aqui, ó. Vamos ver quantos pips deu. Ó, 7 pips, ó. Então, do dia inteiro. Ó, esse aqui foi um stop que eu levei ontem, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui que eu tava mostrando para ti, ó. Então, 7 pips é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? É bem pouco, né? O mercado te dá a opção maior. Olha só, o que eu fiz ontem aqui, ó. Aqui até dá para deixar esse trade, ó. Eu fiz uma compra aqui. Concordo que tem fundos e fundos? E aqui é um rompimento, certo? Só que eu não estava aqui na frente. Eu cheguei depois. E aí ele voltou e ele fez o quê? Mais um rompimento. E aí eu não tinha o futuro, ó. Eu tinha exatamente o que vocês têm. Eu não tenho futuro, ó. Concorda? Ó. Aqui, nessa situação aqui, eu compro ou vendo? Exatamente aqui, ó. Eu comprei.
Ó, fundos e fundos mais altos, tá vendo? E fundos, eu tinha isso aqui, cara, vou comprar. E aí, o que que eu fiz? Comprei. Fiz uma compra, coloquei meu stopzinho aqui embaixo, ó, abaixo do fundo, e coloquei meu ganho lá em cima, ó, tá vendo? Tem um negócio aqui, ó. E o mercado andou um pouquinho, aí voltou, aí tava andando, olha só. Aí ele andou, ele chegou a andar um pouquinho, chegou até aqui em cima. Aí do nada saiu uma notícia lá no calendário de notícia que eu não sei que modelo, e shum, me estopou, tá? Tá vendo a importância de ter um stop? Ó, ele até estopou um pouquinho mais baixo, mas a importância é melhor eu ter estopado do que ter deixado correr, né? Tá? Então, faz parte, tá, pessoal? Porque ele chegou a andar aqui, ó. Ele chegou a andar, tá andando 7 pips, tá vendo? E aí, claro, o meu gerenciamento não chegou no break-even. Se tivesse chegado no 0 a 0, tava ótimo. Isso aqui são situações de mercado. Tipo, a análise estava toda certa, ó, fundos e fundos, né? Claro, se eu tivesse comprado antes aqui, de repente já teria saído. Mas, cara, tava para andar, tinha espaço para andar, tá? E veio uma notícia lá do nada e me tirou do mercado, paciência. Tá? Então, o stop serve para isso, tá, gente? Stop serve para isso. Quantas médias de pips tu faz por semana? Depende do que o mercado oferece. Depende muito do que o mercado oferece, tá? Porque, assim, é bem complicado falar de semana, porque se tu pega a semana passada que teve feriado e pega essa semana que tem feriado, tu tem 2 dias a menos, né? Então, depende muito. Depende muito da semana. Não te prende em ter que fazer tantos pips, entendeu? Porque não te prende em ter que fazer tantos pips. Só procura buscar pips e não financeiro. Por quê? Porque o que vocês fazem? Se tu vai buscar 7 pips, é pouco, mas tu vai estopar com 7. Entendeu? Uhum. Então, se tu fizer, sei lá, 30 pips na semana, significa que tu foi bem. Por quê? Porque teus trades são de 7 pips. Mas daqui a pouco tu vai fazer um tradezinho aqui, esse mesmo trade aqui, tu vai fazer uma compra, tu vai colocar um stop de 15 e tu vai colocar teu propósito em 15. Entendeu? Então, assim, se tu tiver sempre a proporção 1 para 1, é o que vale. Uhum. Ah, claro, tu tá fazendo 7, depois 7, depois 7, é pouco, posso ganhar, aumentar, mas se tu no final do mês, tu fizer 100 operações, tu acertar 60 e tu perder só 40, se tu fez de 7, se tu fez de 15 pips, não importa, tu tá ganhando dinheiro, entendeu? Em vez de operar 0,10, tu vai operar 0,20, concorda? Uhum. Então, às vezes, tu não precisa, então, não quer dizer quantos pips tu faz, tá? Porque eu vou falar, a gente faz tantos pips, não tem como. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui, deixa eu ver se consigo... Parou de compartilhar a tela aí? Sim, parou, não tá mais Tá, só compartilhando. um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo colocar uma... Eu vou colocar uma imagem de um grupo avançado que o pessoal fez no início do ano no curso comigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou colocar a imagem de como eles estão fazendo, tá? Já que tu me tem pips. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque... Aí abre para vocês também. Aí vocês podem ver... Aqui é um... Deixa eu só ver porque tem um arquivo que eu tenho que abrir aqui. Deixa eu ver para compartilhar a tela de novo. Me avise quando vocês estiverem aí.
Estão vendo? Apareceu uma tela de WhatsApp. Tá, isso, tá, beleza. Eu vou aumentar aqui. É do grupo lá. Tá. Aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Esse aqui é um quadro que um aluno faz. Então, o que ele faz? Ele coloca uma estrelinha aqui, ó, no final do dia. Então, se for verde, se for vermelha, e se for amarela, é quando ele não ganhou nada ou não operou, tá vendo? Então, o que ele tem, ó? Ele teve uma semana aqui, ó, que ele fechou com menos 28 pips. Depois ele fechou com mais 70. Depois, da outra semana, ele fechou com menos 14. Aí, depois ele fez mais 44 e na semana menos 32. Tá? Se eu não me engano, esse somatório, ele fechou com mais 40 pips no mês. Tá? Então, assim, é um exemplo, tá? E aí, claro, se ele não tivesse operado a última semana, né, ó, tudo que ele ganhou nessa semana aqui, ele acabou devolvendo quase na outra. E aqui tem a média do dia, ó. Por exemplo, ó, mais 12, mais 44, menos 16, ó, tá vendo? Mais 20. E aqui as operações, ó. Ele fez uma operação, deixa eu tentar aumentar aqui, ó. Vou pegar o dia 30, ó. Uma operação ele ficou no 0, uma ele ganhou 17, uma ele ganhou 4, ó. Uma ele perdeu menos 19, outra ele perdeu 15, ele ganhou 0, ó, tá vendo? Então ele vai marcando todas as operações. Tá? Então, esse é o quadro, eu dei o quadro lá para vocês, né? Sim. Ele tá marcando quantos pips ele fez, quantos loss, ó. Nessa semana que ele ficou negativo, ó, ele fez 4 gain e 3 loss, ó. Na semana que ele ficou positivo, ó, ele teve 18 gain e 3 loss, ó. Na outra semana, ó, ele teve bastante gain e pouco loss, ó, só que ele perdeu muito. Tá? Esse é um exemplo. E aqui é outro exemplo de outro quadro, ó. Tá vendo? Tá? Aí, ó. O que ele faz aí? Ele faz o seguinte, ó. Mesma coisa, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, dia positivo ele fica verde e dia negativo. Então, mesma coisa, ó. Teve uma semana positiva, uma semana negativa. Uma semana positiva, outra semana positiva. Então, se tu for ver aqui a média, olha só. Ah, ele fez 23 pips na semana. Parece pouco 23 pips na semana. Concordam? Pô, a gente estava falando agora de fazer um monte. Mas pega ali, ó. 89 menos 8 sobrou 80. 90, 100, 130, 140 pips. Então, ele ficou com mais 140 pips no mês. Tá? Se ele operou 0,10, ele fez 140 dólares. Se ele operou 1.0, ele fez 1.400 dólares. Tu entendeu? Então, o que vale é mostrar os pips, por isso que é interessante. Então, vamos lá. Como que ele faz o quadro dele, ó? Ele mostra por operação. Tá vendo as operações dele aqui, ó? Uma operação ele ganhou 4, outra ele ganhou 3. Outra ele ganhou 8, sabe? Outra ele ganhou 1.9. Tá? Aqui, ó, ele perdeu 3, perdeu 3.7, perdeu 26, ó. Aqui, ó, ganhou 5, ganhou 2, ganhou 6. E é assim que ele vai construir o resultado, ó. Tá? Então, não se prende essa conta aqui, o cara tá com mais de 80% de acerto. Ele acerta muito bem. Tá? Ó, ele acertou outra, perdeu uma e ganhou outra, ó. O grande lance tá que ele deixa correr as operações, tá vendo? Ó, mais 17. E se vocês forem olhar uma outra situação, é uma conta que ficou bem positiva, conta real, tá? E olha quantos dias parado, ó. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ó. Tá vendo? Se vocês forem ver, essa semana aqui, ó, que é a terceira semana, ela teria uma semana bem ruim de operar. Por quê? Porque ele ficou parado um dia, ficou parado outro dia. Aí ele foi lá e ele ganhou. Aí ele foi lá, ele perdeu. E aí na outra sexta-feira ele não operou, tá vendo? Só que o que acontece? No dia que ele ganhou mais. Tá vendo? Então, se tu for ver em termos de produtividade, essa semana foi muito ruim, concordam? Olha só, 3 dias não operou. Um dia ele perdeu, um dia ele ganhou. Entendeu? Então, se tu for ver, a produtividade foi muito pequena. Ele podia ter ganho muito mais. Mas tá tudo certo. Na outra semana, ó, uma semana parado, outro dia parado. Então, o dia que ele fez, o que ele fez? Ele foi bom, ó. Ele acertou um dia, acertou 2, acertou 3. Fechou positivo. Tá? Então, e essa semana, se tu for ver a segunda semana, ó, ele ganhou, e um dia só que ele perdeu, ele devolveu tudo, ó. 81 pips ele perdeu. Deve ter feito uma caca aí no meio do caminho. Entendeu?
Os feitos. Entendeu? Deve ter feito uma caca no meio do caminho aí. Tá? Mas, enfim, olha só, tinha gerenciamento, porque ele tinha uma gordura, provavelmente ele queimou a gordura de uma semana, eu acho. Entendeu? Ele deve ter atrelado, bom, eu vou perder só o que eu ganhei. Né? Então, esses dois quadros que eu mostrei para vocês, depois eu tenho outros quadros aqui. Deixa eu ver se você consegue. Cada um tem o seu quadro. Deixa eu ver se eu... esse aqui é um outro quadro, ó. E cada um tem o seu Excel, ele mostra ali e tal. Então vai de cada um, tá? Tem um relatório aqui, deixa eu ver, ó. Aqui tem um relatório que é o que vocês têm também, tem pessoas que usam o relatório. Mas o quadro é melhor, tá, gente? O quadro é o que tem de melhor aí. Beleza? Perguntas? Tem alguma pergunta? Também não, eu vou sair aqui que minha bateria foi embora, tá, gente? Um abraço. Pessoal, tá gravado, a Sandra vai mandar o link para vocês, tá? Se precisar, me chama no WhatsApp. Eu tenho alguns problemas pessoais de família, eu tô um pouco ausente, tá? Mas assim que manda a pergunta que mais cedo ou mais tarde eu respondo, tá? Um abraço, Evandro. Um abraço a todo mundo. Beleza? Valeu, pessoal. Um abração. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Ia ser fácil. Novela é isso.